iniciar uma oração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos começando, meu Deus, o trabalho, o projeto Casa Firme. E, meu Deus, é uma honra, é um privilégio de poder estar aqui no Teu altar, trazendo instruções, direções, trazendo, Senhor, mensagens que vão ajudar cada um de nós a estabelecermos uma casa, Senhor, uma casa forte, uma casa firme, uma casa que a Tua palavra fala que quando ela é construída na rocha, e essa construção ela se dá por um ouvinte praticante, por aquela pessoa que tudo o que ela ouve, ela não guarda, ela não deixa passar, ela pratica. E essa casa se torna firme, uma casa forte, por conta disso, por conta dessa capacidade, dessa disposição de fazer exatamente o que o Senhor instrui e orienta na Tua palavra. Então perdoe nossos erros, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, Senhor. Se fizemos qualquer coisa que tenha Te desagradado, Te entristecido, nós estamos aqui, começando um novo dia, uma nova oportunidade, porque a gente sabe que esse trabalho, meu Pai, é um trabalho que tem já, meu Deus, tido um resultado de mudanças, de transformações, de abertura de mente, de o entendimento, meu Senhor, de coisas que ainda não haviam sido entendidas, compreendidas à luz da Sua palavra. E eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor conduza todo esse trabalho. Não é só a reunião, o trabalho aqui das 7 da manhã, não. Todos os períodos, todos os horários, todos os momentos que nós vamos estar aqui na igreja, Senhor. Cada período de oração, cada período onde uma mensagem ela vai ser transferida, ela vai ser, meu Pai, pregada, meu Pai, o ensinamento vai ser passado para cada um dos que estão aqui. E eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, essas pessoas elas sejam capazes, elas tenham a mesma disposição, Senhor, de fazer isso em favor da sua vida, em favor da sua família, em favor da sua casa, para que ela possa alcançar frutos, resultados extraordinários, poderosos, resultados, meu Deus, que talvez ela ainda não tinha alcançado na vida dela. Mas eu creio, Pai, que é essa bênção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoe todo o nosso trabalho, é o que eu lhe peço e lhe agradeço desde já, Deus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, amém. E amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Aqui, eu quero começar lendo primeiro um versículo. Deixa eu só colocar aqui, que eu não coloquei uma marcação aqui para não perder a outra passagem, que está aqui em segundo a Timóteo, capítulo 1 e o 2, depois eu vou ler outra passagem que diz assim, ó. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, repete comigo, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Vou repetir. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas,
confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. No domingo, eu quero só pegar um gancho, que eu penso que ele é uma palavra, é uma direção muito oportuna que o Senhor nos deu no domingo, falando que a primeira coisa que o Senhor Jesus ele fazia no período que ele esteve aqui na terra, a primeira coisa ele praticava, ele fazia, ele realizava e depois, consequentemente, ele ensinava. Repete comigo, conduta permitida. Com força, igreja, diga, conduta permitida é conduta ensinada. Diga comigo, o que eu estou permitindo, diga, é um ensinamento. Diga, a mensagem que eu estou passando é que o padrão é esse. Nós estamos aqui com uma responsabilidade muito grande. Nenhum de nós que recebemos as boas novas do Evangelho, da palavra, ninguém recebe para ficar com a palavra consigo. Ninguém pode achar que quando vem para um culto, senta nessa poltrona, ouve a palavra, ele só tem a responsabilidade de vir, ouvir, anotar e parar aí. Todos nós temos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, o processo ele é simples, mas de uma autorresponsabilidade muito grande. Porque o verdadeiro servo, discípulo do Senhor Jesus, quando ele aceita o seu Senhor e Salvador, ele já sabe que nada do que ele está recebendo na vida dele, aquilo é para guardar, até porque não há como ele guardar uma coisa que está fazendo tão bem para a vida dele, aquilo está impactando, aquilo está contagiando, aquilo está transformando de tal maneira o viver dele, que por ele ter se tornado agora uma nova criatura, uma pessoa livre, não existe na vida dele nenhum prazer em quem está ao seu redor, está no seu convívio, cruza o seu caminho. Não existe na vida dele o prazer de permitir que aquelas pessoas, elas permaneçam, elas continuem vivendo da mesma maneira. Tanto que você pode ver e estudar o livro de Atos, que os discípulos, depois que eles foram cheios e batizados no Espírito Santo, o que eles mais queriam fazer é dar continuidade na pregação da palavra dentro daquilo que o Senhor Jesus ele havia realizado. Eles ficaram com aquele versículo, com aquele ensino que foi dito, vocês vão fazer as obras que eu fiz e vocês vão fazer obras maiores do que estas. Vocês não vão fazer só o que vocês me viram fazer. Eu permiti vocês verem o que eu fiz, o que eu realizei, para que vocês aprendessem como faz e, consequentemente, reproduzir isso para outras regiões, outras cidades, para outros povos, em outros países, mas que vocês tenham uma certeza dentro de vocês, vocês vão fazer obras que eu fiz e obras maiores. E a gente costuma dizer que as pessoas mais privilegiadas dos obreiros, dos bispos que estão no culto, é aqueles que estão aqui, do ladinho do altar. É verdade ou não é? Por quê? Porque não tem nada que vai roubar deles a atenção.
E naquele dia eu estava lá passando, checando, vendo todo o funcionamento para que tudo corra bem. De repente, eu vejo algo que não estava como deveria e vejo que havia uma liderança ali. Porque um bispo, um pastor, um presbítero, um diácono, um cooperador, alguém que é responsável na obra de Deus, diga comigo, é uma autoridade, é uma liderança. E a Bíblia fala que Deus vai cobrar das lideranças. Ela vê algo que não está correto. Quando eu fui perguntar para a pessoa, aquilo estava errado, você viu que aquilo estava errado? Estava na sua frente. Ela disse, eu achei que o padrão fosse esse. Mas espera aí, como é que você foi ensinado? Como é? Você foi ensinado para seguir um padrão. Aquele que você viu era um padrão diferente do que você foi ensinado. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Se aquilo deixasse passar, se aquilo não fosse resolvido, tratado, qual é a mensagem que ia se passar? Uma conduta, um padrão permitido, algo que se deixou fazer, então aquele é o padrão certo. Não. Quantas vezes uma pessoa que está dentro da igreja e está do teu lado, sentado, não é porque ele está do teu lado, ele está sentado, que realmente ele está pegando a palavra. Não é porque ele está do teu lado, ele está no culto, ele está na reunião, ele está dentro do templo, ele veio com um único propósito. Eu vim realmente para buscar a Deus de todo o meu coração. Assim fosse e assim acontecesse na vida de todos. O que a gente precisa aprender com essa palavra é que Deus, Ele não vai tolerar que pessoas que já conhecem a palavra, pessoas que elas já sabem qual é o padrão da palavra, como devemos viver, como devemos conduzir, como devemos agir, elas verem que há coisas que precisam ser tratadas, situações que precisam ser lidadas, assuntos que precisam ser resolvidos, coisas que precisam ser ali ensinadas. Talvez você quer acreditar que a pessoa está pegando a palavra, você quer acreditar que a pessoa está entendendo a palavra, igual aqui. Eu estou aqui com o sermão desse culto, eu estou aqui com a Bíblia aberta, eu quero acreditar que você está aqui comigo, quem está na transmissão está pegando a palavra, está aprendendo com a palavra, e a hora que sair lá fora, vai fazer exatamente o que está escrito aqui na palavra, amém? A gente quer acreditar, mas muitas vezes nós chegamos à conclusão que nem tudo está sendo absoluto. Então, o que é que nós precisamos no dia a dia nos atentarmos com a nossa conduta, com a maneira que nós estamos vivendo a nossa vida? Por que você acha que no livro de Tito está escrito que os homens e as mulheres mais velhas, ensinem as mais novas, os jovens? Por quê? Por que que, ainda, se não me falha a memória, acho que na segunda-feira a bispa falava sobre isso, que um judeuzinho, quando ele está em fase de formação, até porque eles consideram e permitem, por exemplo, um homem, um menino, a partir dos 12 anos, onde ele começa aquela fase dele de preparação, de formação, e quem é que está do lado dele, quem é que está junto com ele, quem é que está perto dele, instruindo, ensinando, formando, conduzindo aquele jovem rapaz? Um
rabino, provavelmente ali velho, já com uma idade avançada, até porque Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele começou com 12 anos ou com 30 anos? Com quantos anos? Ele começou com 30 anos. Os judeus só consideram uma pessoa apta para começar a ensinar com 30, mas para começar a aprender, começa com 5 anos, mas que considera mesmo de chegar ali, estar no meio do grupo e até discutir sobre assuntos da palavra de Deus com 12. Aonde é que eu quero chegar com isso? Eu que já tenho uma idade e que eu já tenho condição de ensinar, eu tenho ensinado? Mas nós ensinamos, em primeiro lugar, é com a nossa conduta. É com o nosso exemplo, é com a nossa postura, com as nossas atitudes. Primeiro, o discípulo do Senhor, ele faz, para quê? Para mostrar como faz. Você tem que entender que não é porque você está fazendo errado que não vai ter uma consequência. Tem muita gente com aquela ideia, daquele senso de impunidade. Não é porque nós não estamos falando sobre impunidade que eu não estou passando uma mensagem de impunidade. Não é porque eu não estou gastando um tempo aqui para falar sobre impunidade que eu não estou passando para as pessoas sobre isso. E muitas vezes as pessoas, a visão que elas têm, quantas vezes eu já ouvi obreiro falar assim para mim: ah, isso aqui não pode fazer? É porque lá acabam fazendo assim. Ah, isso aqui não é dessa maneira, é porque lá fazem dessa maneira. Peraí, como assim fazem dessa maneira? É como que eu permito uma coisa que está fora do padrão? Como que eu tolero uma coisa que eu sei que isso amanhã vai brotar? Diga comigo, a verdade, ela vai aparecer. Diga comigo, e o que está em oculto, mais cedo ou mais tarde, diga, virá para a superfície. Lembra daquele machado que caiu dentro da água? E o Eliseu orou e pediu para fazer com que o machado, ele flutuasse para o rapaz poder ir lá e pegar o machado, que o machado não era nem dele o machado. Aquela passagem, ela mostra exatamente que a unção de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, ela faz qualquer coisa que talvez está lá numa profundidade enorme, está lá talvez escondidinho, está num lugar que talvez ninguém está vendo, ela tem o poder de trazer para a luz, para a superfície, de trazer para cima, de fazer vir aquilo à tona. Ó, essa aqui é a verdade. O que está acontecendo é exatamente isso. Quantas vezes a bispa já teve uma direção do Espírito Santo de falar com um dos bispos e usar a seguinte expressão: ó, vai falar com o fulano, vai ver a conduta do cicrano, vai falar com aquela pessoa porque tem alguma coisa que não está certo na vida dela. Mas aí você chega perto, você olha assim e você vê que a conduta aparentemente está tudo certo. Que o comportamento que aquela pessoa está tendo está correto, está dentro. Mas espera aí, é uma coisa que eu anotei aqui, ó. Repete comigo, não é mudança, diga no comportamento que Deus espera. Diga, primeiro, é uma mudança que tem que acontecer, diga no coração. Então, espera aí, se algo está de errado, aonde vai estar o erro? Na conduta, muitas vezes, ou no coração? Então,
o que é que eu tenho que estar atento? E pedir para o Espírito Santo discernimento. Senhor, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Porque talvez a pessoa está fazendo as coisas, ou ela está colocando uma força para fazer de uma forma certa, mas o que está lá dentro dela não está correto. Quantas vezes as pessoas já usaram a expressão assim, nossa, mas o fulano trouxe uma palavra, ele falou comigo, Deus usou a boca dele para falar comigo. Nossa, mas Deus usou o fulano de tal. Olha, ele foi usado por Deus, pelo Espírito Santo. Sim, ele foi. Até o profeta velho, que mentiu para o profeta jovem, lá para o profeta novo, depois a boca dele foi usada para dizer a consequência da escolha errada que o profeta novo tinha feito para a vida dele, do homem de Deus, melhor dizendo. A Bíblia chama ele de homem de Deus, que o profeta velho mentiu para ele. Qualquer pessoa, ela pode ser uma mula. Qualquer pessoa pode ter a sua boca sendo usada para pregar a palavra, para levar a mensagem. Qualquer pessoa. Só que eu não quero ser a mula. Eu não estou aqui para ser a mula. Você não está aí para ser uma mula. Aonde a sua boca, muitas vezes, ela é usada para pregar a palavra, mas o que está dentro do coração está errado. Quantos que têm, muitas vezes, dons, têm talentos, você olha para a pessoa e você fala, não, essa pessoa ela é de Deus, ela é cheia do Espírito, olha o talento dela, olha o dom dela, olha como ela realiza esse culto, olha a dinâmica que ela dá para essa reunião, olha o trabalho que ela realiza. Deus não está, em primeiro lugar, preocupado com os seus dons e talentos. Ele está preocupado com o seu caráter. Porque amanhã vai ser dito, afastem-se de mim que eu não vos conheço. Mas espera aí, Senhor, preguei tua palavra, expulsei demônio. Senhor, eu fiz tantas reuniões, eu fiz tantas coisas na tua obra. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas peraí, o que não agradou a Deus? Foi a conduta ou foi o coração? O que Deus estava mais atento? Com o comportamento ou com o coração? Então, o que Deus esperava? Em primeiro lugar, uma mudança no comportamento ou uma mudança no coração? Quando o Senhor rejeitou Caim, ele rejeitou a oferta dele em primeiro lugar, ou ele rejeitou o coração dele? Ele rejeitou o coração. Então, vai mais fundo. Mergulha aí dentro. Se uma conduta permitida é uma conduta ensinada, o que eu estou ensinando? Que mensagem que eu estou passando com a minha conduta? Quando eu ouço algo que está errado, e eu não lido com aquilo, o que eu estou deixando claro? Não tem problema. Não precisa de tudo isso. Quantas vezes eu estou numa posição onde eu tenho a responsabilidade de lá ter que lidar com situações, de falar com pessoas, de resolver questões, tratar. E muitas vezes eu, no tempo que eu estou na obra, de eu ouvir pessoas usar a expressão para mim assim, mas não precisa disso tudo. Não precisa. Deixa eu ler uma coisa aqui para você, que eu estava lendo agora há pouco, o Senhor falando para aqueles que tinham uma conduta, que tinham um comportamento inadequado. Aqui, eu vou pegar só um pedacinho só. Tito 2,14. Ele se entregou a nós a fim de nos remir a um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.
É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Tem uma outra passagem aqui que o Senhor fala na palavra que os crentezes, eles estavam tendo uma conduta que estava dando um mau exemplo para as pessoas. E o Senhor falou para o Paulo falar para o Timóteo: você vai lá, chegar nos crentezes, e você vai deixar bem claro para eles assim, ó, você vai falar com autoridade, você vai corrigir eles, você vai tratar essa situação com eles, você não vai deixar essa situação passar, você vai mostrar para eles que você está exortando eles, corrigindo eles, para que eles se tornem pessoas sadias, para que eles se fortaleçam na fé, para que eles não permitam mais que essa conduta faça parte da vida deles. Então, quantas vezes dá a situação às vezes aparecer, e ali numa correção, numa disciplina, numa conversa, a pessoa virar e falar assim: mas precisa disso tudo? Você veio aqui falar comigo por causa dessa situação? Você está achando que isso aqui precisa ser tratado? Quantas vezes? E aí está sendo tratado o quê? Está sendo tratado o caráter, está sendo tratado o coração, está sendo tratado talvez uma conduta, um comportamento, que está passando uma mensagem de algo que vai levar outras pessoas a acharem: esse aí é o padrão? Ou seja, se vem um obreiro fazendo uma determinada coisa, essa é a visão da igreja? Esse é o padrão da igreja? Esse é o padrão de Cristo? Diga comigo: eu levo para onde eu vou, diga, um padrão. E qual é o teu padrão? Você tem que analisar isso. Qual é o seu padrão? Cada obreiro que está vestido com uma farda, cada obreiro que ele está vestido com uma farda do nosso ministério, da obra de Deus, do lugar aonde ele atua, onde ele realiza a obra, ele está levando um padrão. Ele está levando. E ali, em primeiro lugar, as pessoas, elas não vão associar aquele obreiro como o obreiro fulano de tal. Não, eles vão associar quem está à frente do trabalho, quem é o líder. Qual que é a expressão que muitos usam? A igreja de quem? Muitas vezes não usa nem ministério, mudança de vida. É verdade ou não é? Qual que é a expressão? A igreja da bispa. Lá pode fazer assim? Lá é desse jeito? Mas peraí, não é lá é desse jeito. Nós seguimos o padrão de quem? Qual que é o padrão? O padrão da palavra de Deus. E quando eu permito, através da minha conduta, um padrão diferente daquilo que eu estou aprendendo, eu estou passando uma mensagem. Eu estou ensinando com a minha conduta. Diga comigo: eu estou ensinando com a minha conduta. E o que eu estou ensinando? O que eu estou passando? Que isso não tem problema, que pode mentir, pode mentir? Por que a gente tem que ir lá e lidar para mostrar para a pessoa o seguinte: querido, eu amo você, você é importante, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você voltar a repetir esse erro, se você voltar a fazer, tanto que eu estava meditando, eu não lembro aqui, como eu não anotei, não vim com essas partes para ler, então não vou me lembrar aqui agora, mas eu estava meditando, o Senhor falando exatamente uma coisa para o Timóteo, Paulo falando para o Timóteo, falando assim: você vai chegar numa pessoa e você vai corrigir ela, olha só como isso é forte. Aí alguns vão falar: eu acho que falta amor, falta misericórdia, não é assim. Olha só, Paulo falava assim para o Timóteo, olha a orientação dele: você vai chegar,
Você vai corrigir, vai exortar aquela pessoa uma vez. Depois, se ela repetir o mesmo erro, você volta e corrige ela a segunda vez. Mas na terceira você já não precisa corrigir. Você já não se associa mais com aquela pessoa. Quem está entendendo isso? O que a bispa falou na oração dela segunda-feira? Davi era um homem segundo o coração de Deus, e na vida dele, ele não teve 2 Betsebas. Quem ouviu a bispa falar isso na oração? Davi, ele não matou 2 Urias. Não foi isso? Foi ou não foi? Por que não teve uma segunda vez? Porque aquela prática não era uma prática de onde? De onde não era aquela prática? Aquela prática não era do coração. Aquilo não fazia parte da vida dele. Aquilo não dominava a vida dele. Aquilo não fazia parte da vida dele. Não, ele não se tornou aquela pessoa. Mas, bispo, ele errou. Mas ele errou uma vez. Ele caiu naquela situação uma vez. Ele não caiu 2, 3, 4, 5, 10, 20, como alguns 2, 5, 20, 30 anos, repetindo os mesmos erros, fazendo da mesma forma. Então, se eu chegar a pecar, que seja por acidente. Mas quando aquilo começa a se repetir na minha vida, é porque ainda o meu coração, ele não se converteu. Então, o que nós precisamos? Nos atentarmos. Não é, em primeiro lugar, com o nosso comportamento externo, mas é com a nossa atitude interna, atitude do coração. Então, uma conduta permitida. A minha conduta está permitindo coisas que não estão corretas. Como diz a Bíblia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sei que aquilo não me convém. Aquilo não cabe mais na minha vida, não cabe. Eu sou o quê? Um bispo? Eu estou à frente de pessoas, tem coisas que já não cabem mais na minha vida. Eu sou agora um pastor, eu estou fazendo a obra, eu sou um pastor na obra, então tem coisas que já não cabem mais. Ah não, bispo, eu sou um presbítero na obra de Deus. Querido, você é considerado como um pastor. E se tem, o que mais a Bíblia fala em Tito, em Timóteo, sabe do quê? O Paulo falava para o Timóteo, levante presbíteros, porque os presbíteros, eles eram considerados como pastores, eram lideranças, que tinham a responsabilidade de ensinar. Ó o cuidado do Paulo falando com Timóteo. Timóteo, escolha pessoas fiéis que vão ter o mesmo cuidado de pegar essa mensagem aqui e passar com cuidado para os outros. Você tem esse cuidado de passar a mensagem para as pessoas da forma certa? Da forma correta? Você que está comigo aqui na nave, quem está pela transmissão, não sei quantos obreiros, aspirantes, evangelistas, que fazem algo na obra de Deus, eu não sei quantas pessoas estão agora acompanhando essa palavra. Mas nós precisamos parar e refletir que aquilo que eu estou fazendo, eu estava falando com um obreiro esses dias atrás, que na época, ele gostava e pegava e tirava foto, ele queria fazer um tupete no cabelo, e ele queria colocar na rede social, mostrar que o tupete dele, ele tinha feito com, eu não lembro agora se ele usava escova, se ele usava uma prancha, se ele fazia alisamento, sei lá o que ele fazia, e ele estava lá querendo fazer a obra, tal. Um menino de 14, 15, 16 anos que ainda está aprendendo e que ainda tem um pouco disso dentro dele. Claro que isso, infelizmente, foram os pais que permitiram. Porque para chegar num ponto desse,
natural que foram os pais que não conversaram, não ensinaram, não mostraram, não instruíram. Mas um jovem, ele está ali para aprender. Agora, uma pessoa que já está numa idade maior, numa idade mais avançada, como Paulo, o Tito, Paulo falava com o Tito no livro de Tito, mas, homens, mulheres mais velhas, ensinem as mais jovens. E como é que você está ensinando? Você está ensinando tudo. Você está passando sobre o temor de Deus, sobre a fé em Jesus Cristo, em serem mulheres sábias, igual eu falava no culto ontem à noite. Mulheres, ensine as suas filhas a se maquiarem, botar um brinquinho na orelha, se cuidarem. Não, bispo, não posso ensinar. Mas por quê? Porque eu não gosto nem de passar um batom na boca. Querida, quando você está passando um batonzinho na sua boca, você está fazendo isso para a glória de Deus, sabia? Quando você vê aqui no domingo, todos os cultos é assim, mas principalmente no domingo, que você vê aqui, vamos pegar o exemplo da própria bispa, ela vem, está aqui organizada, arrumada, e ainda, pode perguntar para qualquer um da família dela, é impossível pegá-la desorganizada, bagunçada, sabe, despenteada, sem o mínimo estar ali organizado, é impossível. Por quê? Porque tudo que está se fazendo é uma mensagem. Você está entendendo isso ou não? Então está lá a mamãe, sempre com a carinha lavada, bagunçada, cabelo está lá para cima. Aí, de repente, ela quer cobrar da menina dela, ela quer cobrar, por exemplo, uma pastora quer cobrar de uma obreira, quer cobrar de alguém. Ai, você tem que fazer assim, mas ela te pega todo dia, de uma maneira que não está passando para ela essa mensagem. Quem está entendendo isso? Conduta permitida é uma conduta ensinada. Você está ensinando o quê? O que você está passando para frente? Eu estou pegando um pequeno exemplo, porque eu não tenho mais tempo aqui, eu já peguei 5 minutos da oração. O que nós estamos passando? Qual é a mensagem? Uma mensagem de fé? Uma mensagem de sabedoria? Eu estou ensinando as mulheres novas a serem mais sábias? Eu estou ensinando as mais novas? Eu estou ensinando as mais jovens temerem a Deus? Como serem organizadas? Como se arrumarem? Ai, bicho, esse negócio de ter que me arrumar. Querida, tudo que você faz é para a glória de Deus. Ah, mas sabe, eu não gosto, dá muito trabalho. Mas peraí. Esse espírito de você achar que dá trabalho, é fardoso, é complicado, é pesado, esse espírito não vem do Senhor Jesus. Não tem Espírito Santo nisso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que ela mais tem prazer de fazer é ter o cuidado de poder passar para quem quer que seja aquilo que Cristo fez na vida dela. Está entendendo ou não? Porque se o Senhor libertou, curou, tirou ela daquela situação que ela estava vivendo, e hoje a vida dela é uma vida diferente, é uma vida transformada, pode pegar, estuda o livro de Atos. O maior prazer. É tão forte o livro de Atos, que quando os discípulos chegavam a apanhar, eles saíam assim, eles voltavam para a missão de pregar as boas novas, felizes, alegres, sorridentes. Gente, vocês acreditam? Hoje a gente tomou chicoteada aqui, porque nós estamos pregando sobre Jesus Cristo, vocês acreditam? A gente apanhou por amor a Jesus, porque não negamos a fé em Jesus Cristo. Se estamos gemendo, se estamos sofrendo, se está doendo, se nós estamos aqui num momento doloroso, difícil, com o corpo cheio de hematomas, é porque a gente estava agradando Jesus, porque tudo que estávamos fazendo era para a glória dEle. Olha que maravilha!
E Paulo, quando foi apedrejado, quase foi morto. Aonde ele estava no outro dia? Aonde ele estava? No pronto-socorro daquela época. Estava na UTI. Era lá que ele estava, tomando sorinho. Não dá mais, Senhor, desisto, não vou pregar mais a palavra. Acabou, chega, não aguento mais. Isso não é para mim. O Senhor escolheu a pessoa errada. Foi isso que Paulo falou? Falou nada. No outro dia ele estava de manhã lá, cheio de hematomas, machucado, com cicatrizes, ferido. Vai saber os tamanhos dos galos que ele estava na cabeça dele. E ele falando, vem cá, vou fortalecer cada um de vocês aqui. Eu quase morri por amor ao Evangelho. E é isso que o Senhor quer. Ele quer ter essa disposição. Pessoas que têm essa disposição de poder passar por momentos dolorosos, difíceis, quase que viu a morte, mas por pregar a palavra, por ajudar pessoas, por libertar pessoas, não por ter uma conduta, um comportamento que muitas vezes está lá e sabe que está errado e fica com aquele senso de impunidade. Não, ninguém vai ficar sabendo disso aqui. Não, ninguém vai ficar sabendo dessa situação. Não, isso aqui não vai chegar ao conhecimento. Isso aqui não vai vir à luz. E vai vir. Vai vir à luz, porque Deus não vai deixar passar. A obra, esse lugar, em primeiro lugar, é de Deus. E quando Deus encontra lideranças sérias, lideranças íntegras, lideranças que temem a Ele, que honram o nome dEle, Ele vai defender, Ele vai cuidar, Ele vai ajudar, Ele vai mostrar. Lideranças que têm no coração o propósito, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu mude? O que é que o Senhor quer que eu acerte? O que é que o Senhor quer que eu melhore? O que é que o Senhor quer que eu trate? Eu faço o que eu tiver que fazer, mas eu quero vitória, eu quero progresso, eu quero que seja algo consistente, eu quero que seja algo estável, eu não quero que seja uma bagunça, eu quero que glorifique o Senhor. Amém? Fique em pé, por gentileza. E com o teu empréstimo do propósito da mudança, pode ficar com ele nas suas mãos. Vamos orar. Vamos pedir para Deus que o Senhor levante no nosso meio obreiros maduros, obreiros, homens, mulheres, aspirantes, evangelistas, pastores. Que Deus levante amanhã mais bispos, mais líderes, mais homens e mulheres que vão ter essa disposição. A disposição de passar com cuidado a mensagem, a instrução, a palavra. E que vai estar atento com a sua conduta, porque uma conduta permitida, é conduta ensinada. E se eu estou permitindo algo, se eu estou aceitando algo, se eu estou tolerando algo, eu estou passando uma mensagem. Não, Senhor, eu não quero passar uma mensagem de uma pessoa covarde, fraca, medrosa, uma pessoa insegura, uma pessoa cheia de sentimentos miseráveis. Não, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero, Senhor. Eu quero passar a mensagem certa, de ser um exemplo, de ser um esteio. Eu quero que você clame a Deus agora, clame a Deus, e a começar por você, porque não importa, ainda que você seja um membro, ainda que você seja um evangelista, ainda que você seja um aspirante, ainda que você seja um voluntário, um colaborador, você também precisa ser um exemplo, porque você lidera, você tem uma família, você lida com pessoas, você lida com questões lá fora, você de alguma forma, você está à frente de pessoas, você é responsável por pessoas, você lida com pessoas, e você precisa, como o Senhor falou, Paulo falou para o Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Você precisa ser o exemplo dos fiéis, na conduta, no trato, na fé, no amor, na pureza. Você precisa ser o exemplo. Não aceite não ser o exemplo. Senhor, vai passando com teu sangue agora, meu Pai. Senhor, vai passando com teu sangue sobre a vida do nosso povo, Santo de Israel.
Meu Pai, nós sabemos que nós temos, meu Pai, uma responsabilidade muito grande. Aquele que tem a luz tem responsabilidade. E nós não podemos, meu Senhor, permitir, deixar que situações que estão erradas, situações que não estão certas, situações que não estão corretas, talvez uma cultura que acabou sendo formada, um padrão que acabou sendo estabelecido, ó meu Pai, continuar, permanecer, persistir, meu Deus, de uma maneira que não está como o Senhor quer, não, meu Deus, não está da forma correta, não está como o Senhor se agrada. E eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que, Senhor, aqui se levante pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Eu quero pessoas cheias, meu Pai, cheias do Teu Espírito Santo, pessoas que amem o Senhor, pessoas que amem as almas, pessoas que amem as almas, amem, meu Pai, ajudar o próximo, amem, Senhor, evangelizar, amem pregar a Tua palavra, amem, Senhor, impactar vidas, amem, meu Pai, que ela tenha esse amor no coração dela, o amor pelo Teu reino, o amor pela Tua obra, o amor, meu Pai, meu Deus, para que a Tua obra avance, para que ela cresça, para que ela prospere, para que mais almas sejam salvas, para que mais almas, meu Pai, sejam resgatadas. Senhor, visita os líderes agora, a começar pela vida da bispa, meu Pai, visita a vida dela agora, sustenta a vida da bispa. Todos esses anos da vida dela, ela tem dado por essa obra, ela tem, meu Pai, se derramado por essa obra, ela tem se dedicado por essa obra, ela tem, Senhor, pedido encarecidamente, com a força da vida dela, que o Senhor dê vitória para a igreja, que o Senhor dê vitória para o Teu povo, que o Senhor abençoe, Senhor, o crescimento desta obra. Abençoa, Senhor, eu estou te pedindo agora no nome de Jesus, abençoa a vida dela, abençoa a família dela, abençoa a casa dela, dê saúde a ela, dê força, dê unção, dê poder, dê graça, dê sabedoria, dê revelação, ó meu Pai, sustenta ela em tudo que ela precisa, em nome do Senhor Jesus. E nós que estamos aqui, ó Senhor, fazendo a obra, de alguma maneira cada um de nós estamos fazendo a obra, Senhor, cada um foi chamado para algo, cada um tem uma responsabilidade, cada um tem, Senhor, o dever de ensinar, o dever de instruir, o dever de orientar, o dever de mostrar, o dever, meu Pai, meu Deus, de passar a mensagem certa. E é o que eu peço ao Senhor agora, no nome do Senhor Jesus. Eu peço isso ao Senhor agora, meu Pai, que os nossos obreiros sejam cheios do Teu Espírito Santo, que os nossos obreiros, meu Pai, sejam tementes ao Senhor, que o nosso corpo, meu Pai, ministerial, nosso corpo de obreiros, Senhor, sejam pessoas que, se elas tiverem que morrer por essa causa, ela vai morrer. Se ela tiver que defender essa causa, ela vai defender. Se ela tiver que gemer por essa causa, ela vai gemer. Se ela tiver que sofrer por essa causa, ela vai sofrer, Senhor. Se ela tiver que ir atrás de uma alma, ela vai atrás daquela alma. Ela vai ajudar aquela alma. O que ela já sabe, ela vai ensinar, ela vai instruir. E o Senhor fala na tua palavra, para que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, porque o Senhor vai cobrar das mulheres mais velhas, o Senhor vai cobrar daquelas que já sabem o que devem fazer, que devem ser como uma mãe para essas mulheres jovens. Elas devem ser uma mãe que vai lá, ensina como maquiar, ensina como se vestir, ensina como se organizar, ensina como arrumar um guarda-roupa, ensina sobre tudo. Ensina como ela deve lavar uma roupa, ensina como ela deve passar, ensina como ela deve cuidar do marido dela, ensina como ela deve ser sábia, ensina, ela está lá, ensinando, passando a instrução certa, porque o Senhor deu muito para ela, o Senhor deu muito, o Senhor vai cobrar dos homens mais velhos,
para que, em primeiro lugar, eles sejam estáveis, equilibrados, e que eles passem o ensinamento para os próximos homens, os jovens, esses homens que são jovens, esses meninos que precisam aprender, que precisam, meu Deus, literalmente eles precisam de um pai, alguém que vai ouvi-los, alguém que vai ter paciência com eles, alguém que vai ajudá-los, alguém que vai orar com eles, alguém que vai corrigir, alguém que vai instruir, alguém que vai lá ensinar ele como ser um homem, como o trabalho que o bispo Murilo está realizando. Senhor, amanhã às 7 da manhã, homem forte, vai ensinar, vai passar para ele a instrução certa, como ele deve ser um cristão, como ele deve ser um servo do Senhor, como ele deve te amar, como ele deve te dar honra, glória, louvor. Uma conduta permitida é uma conduta ensinada. E o que nós estamos passando? O que nós estamos transferindo? Isso vai afetar as nossas gerações. Isso vai afetar as próximas pessoas. Talvez essa pessoa, ela diz: bispo, eu não tenho um filho, eu não tenho uma filha, eu não tenho filho nenhum. Mas você tem a responsabilidade de cuidar de filhos espirituais, de filhos e filhas espirituais. E que essas pessoas, Senhor, elas, meu Senhor, se posicionem e deem ao Senhor a condição, deem toda a condição que é necessária, para que o Senhor possa abençoar, favorecer, ajudar. Oh, meu Pai, eu peço ao Senhor, abençoa todo o nosso corpo do Ministério Mudança de Vida, cada templo, cada igreja, cada lugar. Agora nós vamos abrir a igreja de Santo André. Abençoa a abertura da igreja de Santo André. E levanta mais obreiros. Levanta obreiros para aquele lugar. Meu Deus, nós abrimos Osasco e Guarulhos agora. Levanta obreiros lá, Pai. Levanta obreiros. Nós precisamos de obreiros, Senhor. Nós precisamos de pastores. Nós precisamos de homens tementes, reverentes, meu Pai, totalmente fiéis, comprometidos, de caráter. Levanta no nosso meio pessoas que vão, Senhor, ter o cuidado. Eles, Senhor, vão, meu Pai, sacrificar a sua própria vida, se for preciso, para ter o amor e o cuidado de levar a Tua palavra de forma genuína e pura, meu Pai, e que vão defender a Tua causa, que vão defender verdadeiramente, meu Deus, a causa certa, a Tua palavra, a Tua vontade. É o que eu peço ao Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse de mudanças, eu tomo posse de transformações, eu tomo posse, Senhor, meu Deus, de um crescimento, de uma maturidade, de um progresso, de um avanço, que ainda não aconteceu, mas eu creio em nome de Jesus, que com cada direção, com cada mensagem, com cada palavra, com cada ensino, nós vamos atingir resultados extraordinários, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, é o que eu lhe peço, e eu lhe agradeço desde já, em nome de Jesus.